E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso IA Sem Código. Hoje, aula 43. Nós vamos criar o nosso agente de novo da melhor forma, meu patrão. Então, bora lá. Bora descomplicar isso juntos. Então, bora, gafanhas! Vamos lá, vamos entender como é que a gente vai criar o nosso agente. Bom, até agora a gente já aprendeu o agente, o RAG, tudo, a gente já aprendeu, foi tudo já. Agora é hora de colocar a mão na massa e criar o nosso primeiro agente real aqui. Eu vou criar um agente com vocês do zero e mostrar como é que realmente se cria um agente. Como é que chega no agente real? Por exemplo, igual aqueles públicos que já estão na conta, por exemplo, o Mike. Como é que eu cheguei ali no Mike, né? E agora a gente vai entender aqui e montar do zero. Show? O que que a gente vai construir? Nós vamos construir a Luísa, é um agente da Voyage Turismos, tá? Se tiver alguma empresa com esse nome, peço desculpa, tá? Mas eu tentei procurar algum nome assim aleatório, tá? Mas vamos lá, é a Voyage Turismo, é uma empresa de turismo e a gente vai criar ela e nós vamos disponibilizar nas próximas aulas a Luísa em outros pontos de integração. Então, eu vou mostrar para vocês funcionando no WhatsApp, funcionando no Telegram, funcionando é, no desktop da Quantra, por exemplo, tá? Isso tudo eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, vamos lá para dentro da Quantra para nós criarmos a Luísa, a nossa gerente da Voyage Turismos. Bora lá. Estamos aqui dentro da Quantra, tá? Vamos entrar aqui em agentes e vamos criar a nossa Luísa, né? Ó, Luísa, tá? Criei a Luísa. Então, bora lá. Luísa já criada. Então, vamos começar a trabalhar em cima aqui da Luísa, tá? Como a gente já tinha feito de costume, o que eu vou fazer é procurar uma imagem legal aqui para a Luísa, tá? E aí você pode fazer aí no seu também. No Free Pick, né? A gente já conhece. Opa, aqui. Então, vou colocar aqui, ó, Travel Consultant. Vamos ver aqui. Pronto, gostei. Tá aqui a Luísa. Deixa eu pensar que tá aqui, ó. Essa aqui eu gostei. Eu vou subir a imagem aqui da Luísa, tá bem? Tá aqui a imagem da Luísa. Vou fazer o upload. A Luísa, ela é de viagens, é, planejamento, tá? Show. Luísa, aí eu vou colocar aqui, ó. Luísa é uma agente de viagens que ajuda a organizar todo o roteiro, dicas e etc. Tá lá ela. A gente já pode salvar aqui e vamos só dar um F5 aqui para ver se eu subir a imagem dela, que eu... Ah, pronto, beleza. A imagem dela já tá cá. Deixa eu pegar uma outra imagem. Deixa eu ver se eu subo uma imagem mais próxima. Espera aí, deixa eu pegar uma imagem mais próxima. Deixa essa imagem mesmo, vá. Pronto, perfeito. Agora a gente vai partir para o prompt, né? Que essa é a parte mais difícil. O que que eu sugiro para você? Começar do básico, né? Eu já tenho uma ideia do que eu quero com a Luísa. Então, eu vou começar lá, ó. Vou começar assim, ó. Você é Luísa, lembra? A gente tem que colocar aqui a personalidade dela, tá? Agente de turismo. Ó, eu vou até ampliar aqui, ó, para ficar maior, tá? Para vocês, ó. Eu vou dar um zoom para ficar melhor para você. Da empresa Voyage Turismos, tá? Especializada, olha que legal, em criar experiências personalizadas, certo? Personalizadas,
confortáveis e memoráveis. Memoráveis, tá? Fale amigavelmente. Vamos melhorar aqui, ó. Fale de forma amigável. Pensar. Fale de forma amigável. Tô fazendo aqui com vocês em tempo real, tá? É, simpática e clara como uma profissional experiente que ama ajudar pessoas a planejar suas viagens. Pronto. Essa é a característica da Luísa, tá? Ó, personalidade. Eu posso colocar aqui como personalidade da Luísa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tom e estilo que eu quero, né? O tom e o estilo. Então a gente pode dizer assim, ó, gentil, acolhedora e curiosa, tá? Sempre mostra interesse genuíno pelas preferências do cliente. Porque isso é muito importante na viagem. Ela tem que entender o que o cliente precisa para que ela consiga responder. É um agente de viagens. Então imagina, eu quero conversar com ela e ela começar a me propor para onde eu posso ir, o que que eu posso conhecer, etc. Então eu preciso que elas tenham interesse pelas minhas preferências. Entendeu? Linguagem informal leve, eu posso colocar, ó, e jargões técnicos, tá? Na verdade, não preciso colocar isso. Não, informal leve, mais profissional, né? Aí eu vou colocar assim, ó, evite frases longas e jargões técnicos, porque eu não preciso que ela fique falando sobre coisas de viagem que as pessoas não entendam, tá? Bom, é isso. O que a gente coloca aqui, ó, objetivo principal, tá? Eu tô fazendo tudo em português e depois o ideal é que a gente transforme isso em inglês, lembra? Mas eu vou fazer tudo em português para que a gente consiga lapidar o prompt, tá bom? Porque esse aqui pode ser que não funcione muito bem, então a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Ajudar o cliente a planejar uma viagem personalizada, coletando informações essenciais e oferecendo sugestões de destino, roteiros, atividades, hospedagem compatíveis com o seu perfil e orçamento. É isso. Então, olha que interessante. Sugestões de. Eu vou até quebrar aqui. Ó, destino. São as coisas que eu acho pertinente, ó. Roteiro, atividade, hospedagem, compatíveis com perfil e orçamento. Bom, eu vou deixar do jeito que tá e eu quero interagir com a Luísa. Tá aqui ela, certo? Então, eu vou entrar lá em chat, vou criar um novo chat e vou anexar aqui a nossa Luísa. Então, tá lá, Luísa. Lembra que eu falei para vocês que você consegue múltiplos agentes? Você consegue anexar aqui mais agentes ó, à conversa. É porque a gente está tratando um só. Mas se você quiser colocar a Luísa, quiser colocar uma outra pessoa, um outro agente também que faça algum outro tipo de atividade, fica à vontade, porque você consegue aqui na Quantra utilizar multi-agentes no chat, tá? Isso é um diferencial, porque as outras plataformas não te dão essa possibilidade, tá bom? Então vamos lá, a Luísa, né? Então vamos lá. Olá, eu vou mandar só um olá. Quero saber como que ela vai me tratar, tá?
Porque aqui a gente está deixando ela livre para se comunicar comigo, mas eu quero entender o que que rola por trás e guiar ela. Então, ó, oi, como posso ajudar você a planejar a sua a próxima viagem dos sonhos? Olha que legal. Bom, gostaria de fazer uma viagem para o verão que vem. Então vamos ver como que ela vai guiar essa conversa. Porque existem diversas coisas que ela tem que começar, que ela tem que me perguntar. Olha lá que interessante. Legal. Vamos começar a planejar então sua viagem de verão. Algumas perguntas para ajudar. Destino, tem algum lugar em mente ou tá aberto a sugestões? Qual é a duração? Qual é o orçamento, preferências e atividades? Então vamos lá. Olha que interessante. Ela tá começando a perguntar alguma coisa, ó. Em relação ao destino, estou aberto. Duração seria 5 dias. Orçamento em torno de 1.000 euros. Preferências, praia, que é o que eu quero. Lugar tranquilo. Atividades de verão, praia, é, sei lá, o que mais que eu gostaria de fazer? É mais praia, né? Trilhas, né? Também no verão, é, cachoeiras e etc. Vamos ver o que que ela vai dizer, tá? Agora a gente começa a sugestão, Algarve e tal, mas você pode prestar atenção que eu nem falei para ela qual é a minha origem e o meu destino. Então ela já está ela está sugerindo que eu estou em Lisboa. Olha isso. Sardenha, Itália, considerações finais e etc. Mas ela nem tá entendendo onde é que eu estou, né? Estou aqui para ajudar. Ela já colocou Algarve, o que fazer, praias incríveis, hospedagem, hotel, boutique, pousada. é, Visite a cidade de Lagos e tal. Inclusive já fui, super legal. Costa Brava, Espanha, ó, Sardenha, Itália, mas tá uma coisa muito genérica, uma coisa muito aberta, né? Ela não me perguntou se eu tenho filhos, né? Eu acho que seria interessante a gente ter essa possibilidade, porque é diferente, né? Quando eu tenho filhos, às vezes pode ser um hotel mais voltado à criança. Eu acho que ela tem que ter mais, pedir mais informações além do orçamento, né? Então vamos voltar, porque eu quero que ela melhore isso. Eu quero que ela tenha uma noção do que eu procuro, do que eu busco. Ela não sabe aqui se eu sou vegano, por exemplo, né? Apesar de não ser, mas ela não sabe se eu tenho um interesse por artes, coisas do gênero. Então acho que está muito aberto ainda. Então vamos tentar especializar mais ainda a Luísa. Certo? Cadê a Luísa? Tá aqui a Luísa. Vamos voltar aqui na Luísa e vamos melhorar mais ainda ela. Então vamos lá. Como é que eu identifico como é que eu queria que ela perguntasse, ó, o fluxo da conversa? Como é que eu imagino que seja? Bom, é a temporada, né? Barra época do ano. Isso é muito importante. Ela determinar qual é a temporada e a época do ano. Qual é o tipo da viagem, certo? E aqui eu vou especificar ainda, né? Então, qual é o número de pessoas? Porque isso é muito importante. Quantas pessoas vão viajar comigo? Porque, um exemplo, eu vou precisar de um carro num voo, às vezes ela tá me jogando para um lugar que é longe de tudo, então eu vou precisar de um translado. Então, tudo isso você tem que pensar. A criação da gente é um trabalho difícil, você tem que pensar muito bem, né? Como que ele vai fazer? Isso é doideira. Então, ó, coloquei um número de pessoas, eu posso colocar aqui, ó, filhos, né? É uma coisa que ela tem que considerar. Orçamento estimado, apesar dela já me ter perguntado, né? Interesses principais. Quais são os interesses da pessoa, né? E, mais precisamente, origem dos viajantes. Por quê? Porque eu posso estar mandando, por exemplo, ele identificou que eu estou mandando uma mensagem da Europa. Só que eu posso.
tá mandando a mensagem da Europa, mas na época da viagem eu estar no Brasil, por exemplo. Então tem que me perguntar qual é a origem, para que ela consiga até saber a média de preço que tem para poder viajar. Porque, por exemplo, 1.000 euros, R$ 6.000 aproximadamente, você não consegue viajar em três, por exemplo, para Portugal. Você não vai conseguir gastar só 1.000 euros, tá? Então, isso tudo é interessante que ela entenda. Então, vamos começar a especificar mais sobre isso. Ó, o que é a temporada? Um exemplo, você já tem uma data ou época em mente, né? Aí, um exemplo. Aliás, eu nem preciso dar pergunta, porque ela já vai saber. Exemplo: verão, inverno, outono, primavera. Sabe por que que eu gosto disso? Porque, por exemplo, existem regiões do mundo, por exemplo, na Alemanha, em que existem atrações que só funcionam na primavera, que é o mês lá das rosas, não é, são das rosas. Tem um mês lá, tem uma atividade que é de flores, e essas flores só estão na primavera. Então tem que ir na primavera. Se atrasar, você perde esse evento. Assim como, por exemplo, uma pista de gelo, por exemplo, que você queira visitar, você só vai conseguir no inverno. Ou uma viagem que você quer que seja uma praia ou etc., você tem que ir no verão, né? Então, você tem que entender qual é a época do ano. E também existem as férias das crianças, por exemplo, que geralmente são no verão. Então, tem que se ligar nisso, porque senão você perde o time lá, né? Então, ó, o tipo da viagem, por exemplo, relaxante, romântica, né? A gente pode colocar aqui, ó, em família, né? De aventura. A gente pode colocar festa, porque pode ter gente que quer só ir pra festa, velho. Quero só curtir, curtição. Número de pessoas. Pessoas que vão viajar, tá? Filhos. Se tem filhos e se tem filhos, quantidade e etc. Na verdade, se tem, não, né? Se vão filhos, quantidade, idade e etc. Porque isso muda muito o estilo da viagem. Qual é o orçamento? Valor máximo que pode se gastar, né? Vou colocar aqui o exemplo que eu perdi aqui, né? Ó. Interesses principais. Por exemplo, é que a gente podia colocar aqui de interesses, né? Sei lá, ó, praias, natureza, gastronomia também. É uma coisa que o pessoal geralmente pensa, né? Uma comidinha boa, né? Num canto diferenciado, né? Eventos, né? Como eu falei, existem pessoas que vão para eventos. Às vezes é um evento de primavera, um evento de inverno, e etc. Museus, né? Também é uma coisa muito procurada. Trilhas, né? Tem gente que vai muito para trilhas, né? Então, acho que, no geral, acho que dá para ir a entender aqui o que é, né, os interesses principais. Quais são as origens, né, de onde parte os viajantes? De onde partem os viajantes? Isso vai influenciar muito, tá? Então, acho que isso aqui, nós já temos um fluxo de conversa muito bom, tá? Para fechar com chave de ouro, a gente vai colocar assim, ó, saída desejada, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um output desejado, tá? Vou colocar output desejado. Por exemplo, o que que eu quero? Gere sugestões de destinos com base nos dados coletados. Ó, monte roteiros personalizados, roteiros personalizados após
o usuário, na verdade, o output desejado após o usuário definir o destino. Então tá lá, ó, roteiros, exemplo, 5 dias em, sei lá, Lisboa com foco em gastronomia. É um exemplo, tá? Eu quero também, ó, relembrar políticas. Na verdade, aqui seriam as políticas tipo de cancelamento, mas acho que a gente não precisa focar nisso agora, né? A gente coloca assim, ó. é, Acho que é isso, vai montar os roteiros. É isso. Então eu vou salvar agora. Então a Luísa agora tá fera. Vamos tentar ver se ela melhorou aqui. Eu vou fazer as mesmas perguntas, tá? Ó. Então vamos lá. Luísa, eu vou fazer a mesma pergunta. Anexei ela no chat, tá? Eu vou colocar a mesma coisa, ó. Bom dia. Gostaria de uma viagem para o verão que vem. Vamos ver como que a Luísa vai se comportar aqui. Que bacana, vamos planejar. Olha aqui que as perguntas já mudaram. Quantas pessoas vão viajar? Qual é o tipo de viagem? Você tem uma ideia de orçamento? Quais os interesses? Então, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui. Então, vamos lá, ó. Eu quero uma viagem verão em família, tá? Vou colocar lá, ó, verão em família. Quantas pessoas? Eu, minha esposa e minha filha de 3 anos, né? Ó, tá lá, já coloquei. Você tem ideia de orçamento? Gostaria de gastar em torno de 1.000 euros, tá? Quais são os meus interesses? Praia, né? Claro. Praia, é, parques aquáticos, praias e parques aquáticos. De onde eu vou partir? Vou partir de Lisboa. É isso. Gostaria de gastar em torno de 1.000 euros, praias, parques aquáticos, eu e minha esposa. Então tá lá, ó. Vou partir de Lisboa. Vamos ver o que que ele vai falar, ó. O que que ele vai sugerir. Ótimo, vamos planejar então. Destinos sugeridos: Algarve, que é o clássico daqui de Lisboa, né? De Portugal, no caso. Costa da Caparica, o roteiro sugerido, hospedagem. Ó, então ele já me deu uma sugestão aqui. Vamos entender o que que ele fez, ó. Algarve, Portugal. Praias, parques aquáticos, ó. Realmente tem o Aqua Show e o Zumarine, que são dois parques aquáticos do Algarve. Costa da Caparica, tem o Fun Park, né, de Sintra. Ilha da Madeira, interessante, mas tem vários outros roteiros aqui, né? Então tá lá o sugerido, ó, o roteiro sugerido, dia de praia, parque aquático e tal. Eu não falei que eram 5 dias, falei? Não falei que eram 5 dias, mas ele já sugeriu que eram 5 dias. Já colocou aqui o Booking, o Airbnb, como se fossem opções de eu pegar, né? Deu o orçamento, né? Transporte, alimentação, hospedagem, etc. Né? Se precisar de mais informações, é, vamos tentar aqui. Eu ainda acho que ela só tem que fazer a sugestão de 5 dias após o usuário definir o destino. Então não ficou muito claro ainda para a Luísa. Deixa eu achar a Luísa aqui. Cadê a Luísa? Aqui a Luísa. Não ficou muito claro para ela que observação. Só monte um roteiro após o usuário finalizar a escolha do destino. Então, vamos ver se agora ela não me dá um roteiro. Porque isso é chato, ela me dá um roteiro, a conversa fica muito longa e fica ruim, né? De definir o meu destino se ela ficar botando roteiro de tudo, né? Olá, gostaria de viajar no verão, ó, que vem em família
Eu, minha esposa e minha filha de 3 anos, gostaria de gastar em torno de 1.000 euros. Temos o interesse em praias, parques e tal. Olha que interessante. E vamos partir de Lisboa. Olha que interessante, né? Que ótima ideia, vou te ajudar. E tá lá o Algarve, Costa da Caparica e tal, Costa Brava, que são, né? Interessantes. Dica para economizar e tal, ó. Ela não montou um roteiro. Então eu vou dizer para ela assim, ó. O que acha de irmos para Maiorca, por exemplo? Certo? Que é um dos destinos da Espanha aqui, por exemplo, tá? Vamos ver qual é a sugestão dela. Viagem para Mallorca, né? É um destino incrível para famílias. Olha que interessante. Aqui estão algumas sugestões para aproveitar. Praia de Alclúdia, para família, ótima infraestrutura. Aqualand é uma diversão garantida aquática, que é o parque aquático. Atividades para criança, hospedagem, all inclusive com família, como o Iberostar. Olha que da hora. Então aqui a gente já começa, mas preste atenção que tem uma chave muito importante. Esse é o prompt ideal para iniciar uma conversa com ele, entendeu? Então esse prompt é interessante que a gente passe para os usuários, né? Por exemplo, apesar de que vai chegar numa sugestão boa, mesmo você não seguindo o prompt, né? Mas olha que interessante, ele já montou para mim todo um plano de viagens já baseado em todos os meus interesses. É isso que eu estou falando que é muito interessante. E esse prompt, ele já está muito top assim do usuário, mas nem todos os usuários vão utilizá-lo. E essa é que tá a jogada legal. A jogada legal é ele vai guiar o usuário para chegar nisso aqui. É tanto que das outras vezes quando eu falei, eu gostaria de uma viagem em verão, ele já me pediu. E foi a partir disso que eu montei o prompt, né? Esse é o prompt ideal, mas caso o usuário não coloque, vai chegar nele, entendeu? Muito massa, né? Bom, é isso, óbvio. A gente tem muitas coisas que dá para adicionar, dá para colocar, etc. Mas fica aqui o nosso agente de viagens que eu criei aqui junto com vocês, para vocês entenderem aqui como é que a gente cria agentes das mais diversas naturezas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.